Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, amigos. Já estamos a postos aqui, começando mais uma semana. Hoje já é terça-feira, mas nós estamos a postos a partir de agora, começando mais um programa Paulo Brito no ar. Hoje, então, terça-feira, dia 3 de novembro do ano 2020. E o tempo passa, como diria Fiore Gigliotti, o tempo corre. E corre faltando 12 dias para que brasileiros e brasileiras decidam aí o destino de seus municípios, decidam aí o destino de suas cidades, fazendo com que através do voto, o poder mais importante, a arma que o brasileiro tem, de escolher realmente quem são capacitados, quem tem trabalho, quem tem produção, quem tem equipe, quem tem conhecimento, quem sabe de tudo aquilo que necessita cada município. Então, você que tem uma arma na mão, saiba utilizar essa arma da melhor maneira possível, não se enganando com falsas promessas, nem, acima de tudo, com enganações que ocorrem em todos os cantos do nosso imenso território nacional. Que cada um saiba analisar cada candidato, que cada um saiba analisar o potencial de cada um, que o que ele representa, quem o acompanha, quem está com ele, que lado ele está e de que maneira ele vai se portar. Se ele tem condições de dominar uma cidade, se ele tem condições de comandar uma coletividade toda. Tudo isso na análise de cada um. Não vote por bandeiras espalhadas pelos 4 cantos de todas as cidades, e nem tampouco pelo choro de muitos candidatos. Prepare cada um e se prepare também, porque afinal de contas o Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros, e não de políticos que almejam ficar no poder, políticos que querem o poder, custe o que custar, engane a quem enganar. Eles querem e pensam unicamente tudo aquilo que pode representar cada município e cada coletividade. Por isso, analise friamente, veja o currículo de cada um, o que fizeram pela cidade, o que fizeram pelas entidades caritativas, pelas entidades esportivas, pelas entidades sociais, se estiveram presentes em todos os grandes movimentos, ou se aparecem agora escoltados por inúmeros nomes famosos na política. Então, por essa razão, faltam 12 dias para você pensar seriamente na sua cidade, pensar seriamente na sua família, pensar seriamente que aquele que talvez bata nas suas costas, beije a mão do seu filho, pague um guaraná, dê uma bola de futebol, um jogo de camisa, ele não é o melhor. Aquele que chora pelos 4 cantos da cidade, implorando que a população seja analisada a conduta de cada um. Esses talvez sejam os mais perigosos. Por isso, faltando 12 dias, dia 15, a responsabilidade de cada um é muito importante. Procure ver, analisar quem é aquele que vai dirigir o município e quem é o seu substituto no caso de uma emergência. Porque temos que saber escolher não só o prefeito, como também o vice e também aqueles que vão comandar a Câmara Municipais. De cada cidade, a responsabilidade de cada cidadão. Dito isso, estamos abrindo mais um programa Paulo Brito. Durante toda essa semana e esses dias, estaremos nos dando informações corretas, precisas, sobre o andamento das eleições desse ano.
A produção desse programa é minha, a responsabilidade é minha. A direção de jornalismo da minha filha Patrícia Maria de Souza Ramos Brito. Departamento Jurídico, doutora Érica Apolinário, doutor César Guiar Contel e doutor Joel de Almeida, o Feio, lá de Araçatuba. A Débora Rayane Barbosa responde pela produção do programa, envio de notícias e também caminha ao nosso lado nesta manhã de 3 de novembro de 2020, terça-feira. Bom dia, Débora. Bom dia, Paulo, e bom dia a todos que nos acompanham. Esse programa, senhoras e senhores, tem a colaboração de alguns amigos que se transformam em colaboradores, em anunciantes, que estão dando poder para que a gente possa apresentar um programa de responsabilidade. Não temos aquela grande audiência, reconhecemos, mas temos um poder que, acima de tudo, é o poder de fazer com que você saiba a verdade nua e crua, a realidade certa e a realidade exata. Por essa razão, agradecemos a Engeune Engenharia, Dr. Sérgio Donado, William do Rochinha, a Birigui Piscinas, a Morena Móveis, a equipe toda especializada de Lalo Calçados e Esportes, a Luxe Tecidos e Confecções, Empório Biju. Agradecemos a organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Conosco também aí, IOB, Instituto de Olhos Birigui, Dr. Rodrigo Sintra, cirurgião dentista, ainda a Ótica V+. Com a Ótica V+, você vê muito mais, com muito mais facilidades aí, para você adquirir o seu óculos e parcelar em diversos pagamentos. Loja em Birigui, loja em Araçatuba, Ótica V+. Conosco Morena Móveis, a qualidade impecável de todos os seus produtos. Morena Móveis, 3 lojas Morena Móveis, 2 em Birigui, 1 em Araçatuba e também em Araçatuba, Valentina Móveis. Agradecemos o seu carinho. A Shopping da Clean, o Shopping da Clean, está conosco também nessa caminhada. Guaraná Paulistinha, cerveja Paulistinha e refrigerante Grapete. Quem bebe Grapete, repete Grapete. E vamos, senhoras e senhores, abrindo o nosso programa. Temos muitas novidades. Hoje, participações especiais, colocações especiais, assuntos importantes. São Paulo, nesse exato momento, começa a viver, na Avenida Paulista, a responsabilidade total dos manifestantes em razão da desoneração que pode ocorrer amanhã. E se isso vier a ocorrer, lamentavelmente, acompanhar o veto do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, 6 milhões de brasileiros poderão ficar sem um emprego. E o que nos preocupa é que também serão atingidos aí de uma forma violenta. Metalúrgicos e calçadistas serão os grandes prejudicados. Corre o risco de Birigui sofrer as grandes consequências de tudo isso. Mas as amostras do programa vêm, e vem trazendo aqui, a Débora Rayane Barbosa traz as manchetes que valem por notícias. Sindicatos fazem manifestações pela desoneração em São Paulo e Brasília. Birigui e Araçatuba se destacam em preparo para a longevidade da população, afirma Instituto. Já no plantão da polícia, homem morre após ser encontrado com traumatismo craniano em Birigui, cabeleireiro é roubado e tem cabelo cortado com faca por ladrões, vigilante é rendido e tem carro roubado ao chegar em casa em Birigui, jovem morre após ser encontrado com 2 tiros na cabeça em rodovia de Birigui, jovem é morto a tiros quando voltava de festa em Araçatuba, lenhadores de Buritama são flagrados com um caminhão furtado em Marília, menino de 2 anos morre ao se afogar em piscina em Promissão e carro com 2 crianças capota na Gaspar Lemos. Final de semana bastante violento em todas as cidades, em toda a região também, são documentados e serão trazidos aqui no plantão da polícia, que tem aí o patrocínio de Birigui Piscinas, tudo em piscinas, já já você tem o plantão na polícia. Tem muito mais ainda, tem bola na rede. Falando em bola na rede, Walter Passero Chapeuzinho traz aí as amostras esportivas do programa de hoje. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nessa terça-feira. E o meu destaque é o Campeonato Paulista da Série A3, semifinal. Vai ficar para sábado que vem agora, viu, Paulo Brito? A gente vai conhecer quem vai subir para a Série A2.
Campeonato Brasileiro da Série C também está pegando fogo. Muitos gols, já já a gente conta aqui no Bola na Rede. O Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe da Chapecoense vai liderando com folga. E o Cruzeiro, com o técnico Felipão, está dando a volta por cima. Dali, dali, Cruzeiro! Campeonato Brasileiro da Série A, Davó, jogador do Corinthians, acabou fazendo o único gol e o Corinthians venceu o Internacional. E o São Paulo passeou no Rio de Janeiro em cima do Flamengo e venceu de virada e venceu de goleada. Já já a gente conta tudo isso. E o Palmeiras dá show, vence o Atlético Mineiro 3-0. E o Grêmio consegue uma bela vitória em cima da equipe do Bragantino. Bandeirante Esporte Clube passeia na cidade de Rio Preto e vence o América pelo placar de 3-1. E o Bandeirante está 100% no Campeonato Paulista da segunda divisão. E hoje o Bandeirante joga em Tanabi. Já já a gente conta tudo isso aqui na Rádio do Paulo Brito e no Bola na Rede. Até daqui um pouco, Paulo Brito! Até daqui a pouco, Chapeuzinho, e tem mais destaques também aí, sem dúvida nenhuma, em relação ao futebol. 2 jogadores da seleção brasileira foram cortados, 2 serão substituídos. E destacando também aqui que o América recebe a visita da Associação Esportiva Araçatuba hoje à tarde, lá na cidade de São José do Rio Preto. Eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas começam a ajutar. E a equipe Rádio Paulo Brito já tem a sua equipe pronta para a maior cobertura das eleições desse ano. Com certeza aí vamos dar a você tudo o que você quer saber. Quem vai tomar posse dia 1º de janeiro de 2020? Cristiano, Firmino, Leandro, Zago, Renato ou Geraldo? Isso você vai ficar sabendo dia 15 às 19 horas aqui na Rádio Paulo Brito, na cobertura das eleições. Nesse exato momento, a Avenida Paulista recebe manifestantes de todos os cantos do estado aí, do país também, pedindo para que os senadores e deputados e o Congresso Nacional amanhã analisem friamente o veto do presidente Jair Messias Bolsonaro. E destacando também, Câmara Municipal de Birigui tem sessão ordinária hoje. Os vereadores retornam às atividades, todos eles aí presentes para mais uma sessão. Problema da falta d'água na cidade foi sentido em alguns pontos, mas o problema foi resolvido quase que imediatamente. Também destacando aqui que muitos são os assuntos que correm a boca pequena. Uma briga lá em Araçatuba. O candidato Cido Saraiva disse que o HM estava fechado. Dilador entrou na justiça e conseguiu fazer explicação, dando conta de que o Cido estava mentindo. Também esquenta o caldeirão político em Araçatuba. Aquele que tinha pedido desistência, o Domingos Andorfato, carinhosamente chamado de Dominguinho, ele voltou atrás e é candidato a prefeito de Araçatuba. Em Buritama, o caldeirão agita-se. Na cidade de Clementina, já tem alguém apontado aí como o sucessor da Célia. Em Braúna também, a eleição também está quase que pau a pau entre 2 candidatos aí. Um é prefeito, o outro já foi prefeito. E também agitam aí as pesquisas. Começam já a partir dessa semana as pesquisas de opinião pública. Só tem validade algum as pesquisas oficiais. Enquetes só para fazer com que haja movimentação. E vamos que vamos, no programa de hoje, com a equipe da Hoje Mais, você vai ouvir e acompanhar o que disse o candidato a prefeito de Birigui, Leandro Maffei, na última semana. Hoje eles vão entrevistar hoje Renato Gomes e amanhã Renato Gomes, explicando que a entrevista com o Leandro Maffei só será apresentada hoje, já que ela foi apresentada ao vivo na sexta-feira, porque no sábado, domingo e na segunda-feira nós não tivemos programa.
E vamos que vamos, destacando, orientando, informando, prestando serviço e dando para você o que há de melhor na informação. Nosso abraço carinhoso a toda a região. E a Débora Rayane já começa trazendo, em nome todo especial de Engeune Engenharia, as primeiras notícias. Sindicatos fazem manifestações para desoneração em São Paulo e Brasília. Centrais sindicais farão manifestações nesta terça-feira em São Paulo e em Brasília pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro contra a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. A votação do veto está prevista para esta quarta-feira no Congresso Nacional. Em São Paulo, a concentração será agora a partir das 11 horas na Avenida Paulista, esquina com a Rua Augusta, onde fica o prédio do Escritório da Presidência da República. Segundo a União Geral dos Trabalhadores, o ato deve reunir 150 pessoas, mas respeitando o distanciamento social. À tarde, a concentração será a partir das 13h30, na frente do Ministério da Economia, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os manifestantes devem sair às 15h30 em direção à Praça dos Três Poderes. Além da desoneração, as centrais defendem a manutenção do auxílio emergencial de R$ 600. O governo federal e o Congresso Nacional discutem a extensão da desoneração até o final de 2021. A medida, vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, é defendida pela maioria dos parlamentares. Os 17 setores da economia estão entre os que mais empregam no país. Se a desoneração não for estendida, acreditam os empresários que será mais difícil e lenta a recuperação da economia nacional, abalada com a pandemia do novo coronavírus, e 1,5 milhões de brasileiros ficarão sem emprego ou com emprego em risco. A pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro vetou a manutenção das desonerações da folha de pagamento aprovadas pelo Congresso por não haver previsão orçamentária para sua manutenção. Essa manifestação, senhoras e senhores, prende-se ao fato de que, se for acatado o veto do presidente da República, o que é necessário é a derrubada desse veto. Se prevalecer o veto do presidente Jair Bolsonaro, aproximadamente 6 milhões de brasileiros ficarão na iminência de perderem os seus empregos, respectivamente, se não for aguardado um prazo maior para a desoneração da folha salarial. Isso vai ocasionar um tumulto geral. O setor calçadista, que é o setor que nos atinge aqui, em especial também o setor metalúrgico e também o agronegócio, podem ser afetados de uma forma violenta e as consequências serão desagradáveis para todos nós aqui. Há um cálculo aí que só no setor calçadista 1,5 milhão de brasileiros ficarão sem um emprego, perderão a chance de continuar trabalhando, se caso aí for mantido o veto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Dessa forma, senhoras e senhores, as manifestações estão sendo feitas hoje. A negociação já começou desde o período da tarde de ontem. Lógico, e é claro que há uma necessidade preemente de um acerto. O presidente quer fazer negociação com alguns parlamentares, principalmente o seu chamado grupão, e dessa forma alguns são contrários. Mas o que interessa, senhora e senhores, é a expectativa amanhã, onde o Brasil todo vai acompanhar, e a Rádio Paulo Brito também vai acompanhar, fazendo com que ele seja divulgado aí o andar de toda a sessão, toda a reunião de amanhã para a derrubada desse veto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Outras notícias aqui em nome de Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Birigui e Araçatuba se destacam em preparo para a longevidade da população, afirma o Instituto. O Instituto de Longevidade Mongeral Aigon lançou a segunda edição do Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, que tem como objetivo avaliar o preparo de 876 municípios brasileiros para a longevidade da população. Presentes no estudo, Birigui e Araçatuba estão em 29º e 43º lugares, respectivamente, no ranking de grandes cidades, que é composto pelos 300 municípios brasileiros com maior número de habitantes analisados no estudo. De acordo com os resultados, que levam em consideração 50 indicadores, os municípios apresentam preparo satisfatório para a longevidade. O prefeito Cristiano Salmeirão disse que o investimento na pessoa humana é a maior marca dessa administração. Os trabalhos desenvolvidos em todas as áreas para elevar a cidade refletem diretamente no indivíduo, e esses são os frutos de uma gestão responsável e humanidade, e estou muito feliz por nosso povo.
Está aí, senhoras e senhores, uma explicação dada e levada ao conhecimento de todos através do programa Paulo Brito no ar. Engenharia, direção Dr. Sérgio e do Willi do Rochinha. Também conosco aí, em eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas. Dia 15, eleições em todo o território nacional. E vamos que vamos. Lembrando também, senhoras e senhores, que no Empório Biju você tem muitas novidades aí e grandes promoções de perfume, bolsas e novidades também. Empório Biju, na Rua Saudades 520, aguarda a sua visita. Lá no Calçados Esporte, o detalhe que faz a diferença. O Bandeirante Esporte Clube joga hoje à tarde aqui na cidade de Tanabi, às 3 horas da tarde, e você vai acompanhar esse jogo aqui também no programa Paulo Brito. E vamos que vamos, mais notícias chegando, daqui a pouco o plantão na polícia. Já é o plantão na polícia. Já é então o plantão na polícia com as broncas do dia. Plantão de polícia. Em nome de Birigui Piscinas, tudo em piscinas. O maior estoque de piscinas, grande quantidade de piscinas você tem em Birigui Piscinas, na Avenida Euclides Miragaia, 34 anos em Birigui, prêmio Troféu Tropical 2020. Homem morre após ser encontrado com traumatismo craniano em Birigui. O montador Rodrigo de Campos, morador do bairro São Brás, em Birigui, morreu na madrugada de sábado na Santa Casa de Araçatuba. Ele estava internado desde a última quinta-feira, quando foi encontrado desacordado e com lesão na cabeça. Por volta das 14 horas, a companheira dele esteve no plantão policial de Araçatuba após reconhecer o corpo. Ainda de acordo com o que relatou a polícia, Campos era dependente químico, mas não era agressivo. O caso foi registrado como morte acidental suspeita. Cabeleireiro é roubado e tem cabelo cortado com faca por ladrões. Um cabeleireiro de 39 anos, morador em Penápolis, foi agredido e roubado após ter a casa invadida por 2 ladrões na madrugada de sexta-feira. A vítima, que é homossexual, teve o cabelo cortado com a faca usada por um dos assaltantes. A polícia militar foi acionada logo após o assalto, esteve na casa da vítima e orientou que ela procurasse atendimento médico no pronto-socorro e depois fosse à delegacia registrar a ocorrência. Ele recebeu a alta e após as 22 horas, ainda sentindo muitas dores, por isso foi à delegacia apenas na manhã do sábado. Vigilante é rendido e tem carro roubado ao chegar em casa em Birigui. Um vigilante de 71 anos, morador no bairro São Brás, em Birigui, teve o carro roubado quando chegava em casa na noite de sábado. O crime foi cometido por 3 homens armados que o deixaram em uma estrada em Coroados. O veículo já foi recuperado e, segundo o vigilante, o carro não apresentava danos externos, mas estava sem rádio e com o porta-luvas quebrado. Um genro dele o acompanhou na delegacia para registrar o BO e relatou ter testemunhado quando o sogro foi rendido. O caso é investigado. Jovem morre após ser encontrado com 2 tiros na cabeça em rodovia de Birigui. O ajudante Otávio Cruz de Oliveira, 22 anos, morador no bairro Jandaia 2, em Birigui, foi morto a tiros no domingo. Ele foi encontrado caído no acostamento da rodovia Gabriel Melhado, ao lado de uma motoneta que conduzia. De acordo com a polícia, não havia testemunhos do local do crime, nem foram encontradas cápsulas deflagradas de arma de fogo ou outro objeto para apreensão. Apesar da vítima estar sem documento, logo chegaram familiares que o reconheceram. Um amigo dele foi ao local após ficar sabendo por terceiros sobre o crime e contou aos policiais que ele vinha recebendo ameaças de morte. Após identificar o corpo, os policiais que atenderam a ocorrência foram informados pela Polícia Militar de Piacatu de que havia denúncia de que a vítima estaria vendendo drogas naquela cidade. O local onde ocorreu o crime foi periciado e a moto que estava com Oliveira foi entregada ao proprietário. O caso será investigado. Tem o nome dele de novo, Débora, aí? O nome da vítima? Otávio Cruz de Oliveira, de 22 anos. Otávio Cruz de Oliveira. 22 anos. 22 anos. Jovem é morto a tiros quando voltava de festa em Araçatuba. O entregador Carlos Vinícius Ferreira, 25 anos, morador no bairro Santana, em Araçatuba, foi morto na madrugada de segunda-feira, após sair de uma festa. A companheira dele, de 27 anos, o acompanhava e levou um tiro na perna ao tentar protegê-lo, se atirando sobre ele. O casal foi socorrido por equipe de resgate e levado ao pronto-socorro, enquanto policiais militares preservaram a área para a realização de perícia. Os trabalhos foram acompanhados pela equipe da Delegacia de Homicídios da Divisão
especializado em investigações criminais de Araçatuba, e o corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico e posteriormente liberado para velório e enterro. A polícia tentará encontrar imagens de câmeras de monitoramento que auxiliem na identificação dos autores dos disparos. Lenhadores de Buritama são flagrados com um caminhão furtado em Marília. 2 lenhadores residentes em Buritama e um terceiro morador em Marília foram detidos na noite de domingo em Alto Alegre com um caminhão furtado. O veículo pertence a um agropecuarista de 70 anos e foi levado de um sítio em Marília na tarde anterior. Os acusados confessaram o crime, disseram que após o crime esconderam o veículo e retornaram para pegá-lo e levá-lo a um desmanche. Junto com o veículo foi apreendida uma faca e 1 litro de uísque, reconhecido pela vítima como sendo furtados da propriedade. Os 3 foram apresentados no plantão policial de Penápolis e, após serem ouvidos, foram liberados, já que não houve flagrante. O caminhão e demais objetos recuperados foram devolvidos ao agropecuarista. Menino de 2 anos morre ao se afogar em piscina em Promissão. Um menino de 2 anos morreu na tarde de domingo ao se afogar em uma piscina em Promissão, município cerca de 80 quilômetros de Araçatuba, e ele chegou a ser socorrido. O local onde ocorreu o afogamento foi periciado e o corpo encaminhado ao IML em Lins para necropsia. O caso foi registrado como morte acidental. Carro com 2 crianças dentro capota na Gaspar Lemos. 4 pessoas ficaram feridas após carro em que elas estavam capotar na noite de domingo na Avenida Gaspar Lemos, em Araçatuba. Entre as vítimas estão 2 crianças. O condutor do veículo admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Segundo a polícia, o investigado confessou que durante a tarde, por volta das 16h30, ingeriu cerveja, mas negou estar embriagado ou sob efeito de álcool ou substância de entorpecente. Ele recusou o teste do bafômetro, mas autorizou a retirada de sangue para exame de dosagem alcoólica. O carro foi recolhido e levado ao pátio de um guincho e o ajudante de pedreiro liberado após o registro de ocorrência. Tá aí, senhoras e senhores, as broncas e os afanos do dia, em especial aqui para o programa Paulo Brito no ar. Novembro Azul. Novembro Azul é o que nós estamos evidenciando e vivendo nesse mês de novembro. Agora nós vamos aos nossos colaboradores que estão nos apoiando e a gente volta com muito mais assunto. Eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas. A Luxi Tecidos e Confecções e a Luxi Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em a Luxi Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. A Luxi, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas é destaque no Prêmio Tropical FM. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Moimás, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes 67.
E vamos em frente. Hoje à tarde tem Bandeirantes e Itanabi. Vai Bandeirantes, a nossa fé te empurra. A Rádio Paulo Brito transmite também esse jogo a partir das 3 horas da tarde. A partir das 2h30, espera do jogo. Você acompanhará todo o desenrolar de Itanabi e Bandeirantes, tendo a força que o Bandeirantes precisa. E vamos, Leão, a nossa fé te empurra. Esse slogan aí, senhoras e senhores, foi muito tempo usado por esse velho cronista aqui, hoje aposentado do futebol, já pendurou as chuteiras, durante muitos jogos do Bandeirante Esporte Clube, que desacreditado por muita gente, mas nós tínhamos uma fé muito grande nesse leão, e quando fazíamos as chamadas para as emissoras de rádio, sempre anunciando aí a transmissão do jogo, comando Paulo Brito, comentários Dalton Celestino Silva, Odeir Ramos, comentários também de outros grandes nomes que fizeram rádio ao nosso lado, como Jovino Casagrande, jamais esquecido, e tantos outros aí que brilharam como os nossos comentaristas, destacando que a performance do Odeir era sensacional, a do Dalton de uma maneira eletrizante, do Jovino Casagrande que não comia nada amanhecido e fazia os comentários que às vezes o torcedor ficava naquela expectativa, o jogador não gostava, mas o importante é que falava a verdade e a realidade. Mas nós tínhamos aí no final sempre aquela característica: para frente, Leão, a nossa fé te empurra. Isso nós usamos, e como usamos isso? E hoje fazemos questão de fazer um repeteco. Vai, Leão, a nossa fé te empurra. Bandeirantes Itanabi, Itanabi Bandeirantes, 3 horas da tarde, aqui na Rádio Paulo Brito. Agradecemos à Federação Paulista de Futebol a liberação sem ônus para que a gente pudesse fazer essa transmissão. Nós conseguimos no último jogo aí, fizemos uma cadeia, começamos a transmitir um jogo, mas o nosso jurídico nos orientou que era necessário uma autorização para esse tipo de transmissão, para evitar despesas de imagem que poderiam ocasionar no futuro um sério transtorno. Agora não. A federação liberou para que todas as pessoas interessadas em acompanhar e transmitirem fizessem essas transmissões, é o que nós vamos fazer. Também a Rádio Beck também transmite o jogo e a transmissão será do Carlos Alberto Teixeira, o Cacá, grande narrador, grande amigo, grande companheiro. Por isso, quem não for ouvir a Rádio Beck, ouve a Rádio Paulo Brito. E vamos em frente aqui com muito mais notícia, muito mais informação e mais mensagem dos nossos colaboradores. E depois aí tem muito mais ainda. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Olhos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Olhos de Birigui. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lá no Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lá no Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passem lá no Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça do Dr. Gama, Birigui.
Oferece móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade Pra te deixar sempre muito bem. Você está preparado para o maior prêmio de Birigui e região? Veja este vídeo até o final e saiba como concorrer ao AP dos seus sonhos. E não vai ser qualquer AP não, viu gente? Vai ser com o padrão e a qualidade que só a Tecol pode oferecer. Mesmo em um ano muito difícil, a Associação Comercial de Birigui trabalhou duro para movimentar as vendas do comércio local e com isso preservar milhares de empregos. Em uma parceria com a Tecol, criou a campanha Meu AP dos Sonhos, que vai sortear um apartamento novinho. Para concorrer é fácil. Compre nas lojas de Birigui credenciadas à ACIB ou no Birishop entre 17 de agosto e 10 de janeiro e exija o seu cupom. Dessa forma, você ajuda o comércio de Birigui e ainda concorre ao AP dos seus sonhos. O sorteio acontecerá em janeiro aqui na Praça Doutor Gama. Birigui, quem ama, compra aqui. Nosso abraço para o Aurélio Valdir aí da equipe da Tecol, homenageados aí como os grandes construtores. E foi muito bem lembrado também no caso aí da desoneração da folha salarial. Também o grande prejudicado em tudo isso será, sem dúvida nenhuma, o setor das construções, que poderão ser afetados violentamente caso o veto do presidente Jair Bolsonaro seja mantido pelo Congresso Nacional. Lógico, e é claro também o setor das construções, a construção civil será grande afetada também, com possibilidade de muitas desoneração aí e muitos perderão seus empregos. É uma situação bastante delicada, fruto de um veto do presidente aí que ocasionou todos esses transtornos para todos nós brasileiros e brasileiras. E vamos em frente aqui, nosso abraço todo especial para o Ademir Wellington de Oliveira, meu grande presidente, meu grande amigo, presidente do Bandeirantes Esporte Clube, que aceitou a missão de tentar salvar o tricolor de uma situação bastante indelicada que vivia aí e que viveu nos últimos 10 anos, fazendo com que muita gente abandonasse o próprio leão, mas a coragem desse moleque aí, desse menino, desse rapaz, desse jovem, desse senhor Ademir Wellington de Oliveira, fez com que levantasse e carregasse aí a responsabilidade de reerguer esse time e pelo que fez até agora, pelo que caminhou até o presente momento, a gente já pode dizer que o Ademir lavou a alma e lavou a alma daqueles que realmente acreditavam naquilo que ele teria de potencial, aquilo que tem de poder e aquilo que ele tem de condições de fazer desse time aí o grande time, o grande sonho de todos nós. Nós somos uma das pessoas que acreditou nele porque conhecemos e temos por ele já alguns anos aí, desde a caminhada antiga e, consequentemente, a certeza de que ele cumpriria a sua missão. Ele nasceu para o futebol, nasceu para ser presidente, o ramo dele é esse, o emprego dele é esse, a vida dele é essa e ele está demonstrando tudo isso. Se tivesse que parar agora mesmo aí o Bandeirantes Esporte Clube, durante toda essa caminhada que fez e todo esse reerguimento que teve o Leão, deixando para outra qualquer pessoa assumir essa responsabilidade, o Ademir já poderia dizer missão cumprida, porque realmente aí é um merecedor de todo esse aplauso e esse reconhecimento público. Parabéns, Bizi. Torcida hoje, a nossa fé te empurra. Daqui a pouco você tem esporte, porque agora você tem a presença de Cássio Bettini, falando sobre tecnologia em nome do Empório Biju. Tecnologia é com Cássio Bettini. Olá pessoal, imagina só você ir ao cemitério para visitar um ente que já se foi, é claro, e poder resgatar sua memória através do smartphone. Bastando você mirar a câmera do celular para o QR Code contido na lápide e você é direcionado para uma página repleta de informações, fotos, vídeos e outras memórias daquela pessoa. Legal, né? Apesar de parecer meio futurista, né? Um QR Code impresso numa lápide,
Isso já existe e tem algumas startups já faturando com esse negócio, inclusive no Brasil. Um cemitério lá do Rio de Janeiro, onde estão enterrados vários artistas consagrados, já usa essa tecnologia, ajudando as pessoas e os turistas a conhecerem melhor quem era e o que fazia aquele artista. Além disso, essa tecnologia também funciona para localizar determinada lápide nas necrópolis, e isso sempre foi um grande problema em qualquer cemitério de cidades. Imagina isso somado à tecnologia 5G e à inteligência artificial. Quem sabe já já a gente possa até bater um saudoso papinho com uma holografia daquela pessoa que já se foi. Muito louco, né? Sou Cássio Bettini compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. Realmente o Cássio Bettini analisou um aspecto bastante sério e bastante importante aí das pessoas tentarem localizar os seus entes queridos nos cemitérios de todo o nosso país. Recentemente eu encontrei uma série de problemas quando voltei à necrópole Santa Cruz em Penápolis para o jazigo onde estava sepultado o meu avô. E foi um tormento aí, porque não conseguimos, mesmo com o número lá, encontrar o número, já que haviam feito algumas alterações no próprio cemitério, e isso dificultou bastante e, sinceramente, nós não conseguimos localizar o jazigo onde estava sepultado o meu avô, a minha avó e também alguns tios e primos. Foi um tormento, procuramos, resolvemos desistir, porque o tempo já era tarde e não achávamos o local. Isso hoje, com essa tecnologia que o Cássio explicou, se torna muito mais fácil. Daqui a pouco, em eleições 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas. Perguntinha meia besta, né? Você já tem candidato a prefeito? Já tem candidato a vereador? Já analisou a ficha de cada um? De onde que eles vieram, de onde que chegaram, onde estiveram, onde estão, o que que vão fazer, o que que não pode fazer, o que que foi feito, o que pode ser derrubado, o que pode ser construído? Analisou? Analisem. Vai aí na conversa, vai depois você vai chorar de arrependimento. Então, em qualquer parte do mundo que você estiver ouvindo esse programa aí, preste atenção, viu? Em qualquer cidade que você tiver aí com o seu título de eleitor na mão, prepare-se, analise, pesquisa, pergunte para as pessoas mais idosas aí, tudo aquilo que pode te representar, aquele que está prometendo muito, 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 e na verdade, meu amigo, o que está prometendo é arrumar um emprego, tá? Cuidado, hein? Então, daqui a pouco, eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas, e conosco aqui, vamos falar de esportes? Em nome de Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Lalo Kid, Lalo Homem, Alto Posto Lalo, você tem bola na rede, com Walter Pacelli, o Chapeuzinho. Chapeuzinho! Olá, Paulo Brito, bom dia! Estamos chegando aqui na Rádio Paulo Brito e no Bola na Rede. Vamos trazer aqui os resultados dos campeonatos que aconteceu nesse final de semana. Começando aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série C, 13ª rodada. Ituano 3, Brusque 1, Imperatriz 1, Santa Cruz 6, Paysandu 1, Manaus 1, Volta Redonda 3, São José 4, Ferroviária 0, 13-1, Criciúma 0, Tombense 1, Boa Esporte 0, Londrina 0, Ipiranga 2, São Bento 1, Botafogo da Paraíba 1, Jacupiense 1 e Vila Nova 0, Remo 0. O Campeonato Paulista da Série 3, Paulo Brito, semifinal, os jogos de ida, Velo Clube empatou com o Noroeste 0-0 e o Comercial empatou com São Bernardo 0-0. O jogo de volta está marcado para sábado. Quem ganhar aqui vai subir para a Série A2. O Noroeste pega o Velo Clube em Bauru e na cidade de São Bernardo do Campo, São Bernardo pega a equipe do Comercial. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada, fechando a primeira fase aqui, o primeiro turno. O Vitória empatou com o Brasil de Pelotas 0-0, o Cruzeiro venceu o Paraná por 2-0. Oeste Barueri 0, Sampaio Corrêa 3, Confiança 0, Chapecoense 2, Operário 0, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Avaí 1, América 0,
América Mineiro, né? O CSA de Alagoas 3, Náutico 1, Cuiabá 3, CRB de Alagoas 0, Juventude 1, Guarani 0 e a Ponte Preta venceu o Figueirense por 2-1. Agora o Campeonato Brasileiro, Brasileirão, 19ª rodada. Os jogos que aconteceram nesse final de semana. Botafogo 2, Ceará 2, Curitiba 1, Atlético Goianiense 0, Corinthians 1, Internacional 0, Fortaleza 0, Fluminense 1, Flamengo 1, São Paulo 4, Sport 1, Atlético Paranaense 0, Santos 3, Bahia 1, Goiás 1, Vasco 1, Palmeiras 3, Atlético Mineiro 0, Grêmio 2, Bragantino 1. Liderando o Brasileirão, a equipe do Internacional. Agora vamos falar do Campeonato Paulista, 2ª Divisão, Paulo Brito. Os jogos que aconteceu nesse final de semana pela 5ª rodada. Na cidade de Tanabi, Tanabi 1, Andradina 1, Bebedouro perdeu para Matorense por 1-0, o Amparo acabou vencendo o Flamengo Guarulhos por 1-0, Mantiqueira venceu o União Suzano por 2-1, o Mauaense 2, Barcelona 2, Oswaldo Cruz 2, Assisense 0, Vossen 6, Tupã 1, Grêmio São Carlense 1, Quinjal 1, União Barbarense 0, Rio Branco 0, Guarulhos 1, Itaperense 0, Jabaquara 0, Mauá 1, Itararé 2, Independente 3, União de Mogi 0, São José 4. E na cidade de São José do Rio Preto, o Bandeirante de virada venceu o América por 3-1. Bandeirante aí fazendo uma ótima campanha, 4 jogos, 4 vitórias, exatamente, o time 100% no Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Parabéns aí à equipe do Bandeirante. Falando do Bandeirante, Paulo Brito, hoje à tarde o Bandeirante volta a campo e o Bandeirante vai até a cidade de Tanabi jogar contra a equipe do Tanabi. No mesmo horário tem América e Araçatuba em Rio Preto. Na cidade de Bebedouro, o Internacional de Bebedouro pega a Francana. Na cidade de Guaratinguetá, o Mantiqueira pega o Atlético de Mogi. E na cidade de Mauá, a Mauaense pega o SK Brasil. Portanto, são 5 jogos hoje pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Falando do Bandeirante Esporte Clube, o Bandeirante já está definido pelo técnico André Alves. O jogo acontece à tarde na cidade de Tanabi. A equipe provável é essa aqui, ó: Barbado e Yuri, Leonardo Cruz, Gabriel Bahia e Félix, Rabichan, Claudevan, Danilinho, Aguinaldo, João Vitor e Tatá. Essa é a provável equipe do Bandeirante. O Tanabi também já está escalado pelo técnico Ailton Modesto, Igor, Leonardo, Leandro, Jefferson, André, Lima, Nogueira, Rafael, Guilherme, Thiago e Eric. Portanto, hoje à tarde em Tanabi tem Bandeirante Tanabi pela 5ª rodada, que é o 2º turno da 1ª fase. O Bandeirante está fazendo uma ótima campanha e com certeza nós vamos estar acompanhando aqui pela rádio TV Beck e também a rádio Paulo Brito. Hoje à tarde às 15 horas o torcedor fica ligado, com certeza. É isso aí, Paulo Brito, são essas novidades que nós temos para essa terça-feira para o Bola na Rede e para a rádio do Paulo Brito. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Aí, Walter Baselli trouxe aí o Bandeirante Esporte Clube, que joga daqui a pouco às 3 horas da tarde, com transmissão da rádio Paulo Brito. Compartilhe a nossa emissora, entendeu? Nós estaremos também durante o desenrolar dessa partida emitindo algumas opiniões a respeito do andamento do jogo entre Tanabi e Bandeirantes, hoje à tarde lá na cidade de Tanabi. O Bandeirante tem 12 pontos ganhos aí, uma boa situação de classificação. Aguarda aí, é claro, os demais resultados, mas uma vitória hoje o consolidará e automaticamente ficaria classificado já para as 8ª e finais, o que é o sonho da própria diretoria. Pedimos desculpas aos nossos amigos aqui, porque tecnicamente aí a nossa inferioridade é muito grande em relação a aproveitamento. Nós não conseguimos aí montar, por causa dos seriados prolongados, os 3 golaços que o Bandeirantes fez lá na cidade de São José do Rio Preto contra o América lá,
e que começou perdendo e de virada é mais gostoso, acabou virando pelo placar de 3-1, numa memorável tarde e estupenda partida. Dessa forma, nós ficamos devendo os gols, mas para amanhã, e com certeza, aí, já com nós fazendo a transmissão direta, nós teremos já essa alimentação e esse conteúdo todinho para mostrar para os senhores. Agradecemos a audiência em todo o território nacional. Em qualquer parte você nos acompanha e isso nos envaidece muito. Mas compartilhe o nosso programa, compartilhe a nossa emissora. Nós vamos, através do meu filho Neco, dar algumas explicações em nome de Empório Biju, como você faz para sintonizar a Rádio Web Paulo Brito e como fará também para acompanhar o jogo dessa tarde entre Tanabi e Bandeirantes, simultaneamente com o jogo também entre o AIA e o América. Acesse seu Facebook e na busca inscreva a palavra Rádio Web Paulo Brito. Na página vocês terão o programa Paulo Brito no ar diariamente das 11 às 12h30. Acesse o YouTube através de seu celular ou computador e na pesquisa digite a palavra canal Paulo Brito. Vai ser mostrado um círculo amarelo que é a foto da bandeira de Birigui e à frente a palavra canal Paulo Brito e em vermelho a palavra inscrever-se. Clique na palavra e pronto, você já está inscrito no canal Paulo Brito, onde são postados diariamente de segunda a sexta-feira os programas jornalísticos e entrevistas com um acervo de mais de 100 vídeos. Para você que tem um celular na plataforma Android, Samsung, Motorola e Asus, baixe o aplicativo da Rádio Paulo Brito acessando sua Web Store e na busca digite a palavra Rádio Web Paulo Brito. Vai aparecer um ícone com as letras Paulo Brito no ar. Clique no ícone e pronto, você terá o seu celular, o aplicativo para ouvir a rádio 24 horas e o programa Paulo Brito no ar transmitido diariamente de segunda a sexta-feira às 11 horas. Para você que tem um celular plataforma iOS, iPhone ou um computador, ouça a Rádio Paulo Brito acessando o seu navegador Safari ou em seu computador o Google Chrome, Edge e Internet Explorer, digitando no navegador radiopaulobrito.minharadio.fm. Abrirá nosso site onde você escutará a Rádio Paulo Brito que está no ar 24 horas e o programa Paulo Brito no ar de segunda a sexta-feira às 11 horas. Tá aí, senhoras e senhores, a Rádio Paulo Brito aí, chegando pertinho de você, mas compartilhe, por favor, faça essa gentileza pro velho aqui, viu? Luiz Matiaso é uma das atrações aí, um dos entrevistados aí do nosso programa Paulo Brito no ar. Portanto, Luiz Matiaso, da Metalpama, é um dos nossos convidados. Ao mesmo instante, também fizemos um convite muito especial ao Dr. Youssef Nakad, também aí, pessoas importantes que fazem aí o conceito Progresso da Cidade. Também foi convidado o Dr. Sérgio Doná, da Engeuni Engenharia. Brevemente eles estarão participando do programa Paulo Brito no ar. Nós aí vimos aí, durante todo esse período aí, entrevistado as mais importantes personalidades da cidade e continuaremos entrevistando sempre com muito carinho, com muita atenção. E agradecemos os nossos colaboradores, em especial meu amigo Sérgio Doná, que é da Engeuni Engenharia. O nosso querido Carlos Alberto Mestrinero, o Carlinhos da Clean, também nessa Semana da Indústria. E amanhã você vai ter um toque todo especial. Amanhã nós estaremos mostrando aí a entrega dos diplomas às empresas de Birigui homenageadas. O Renato Ramires, presidente do SIMB, ao lado da Fernanda, assessora de imprensa, fizeram as entregas dos diplomas às várias empresas que completaram o aniversário durante toda a Semana da Indústria. Inclusive aí com participação especial também da indústria de calçados Clean, através do Carlos Alberto Mestrinero, Carlinhos da Clean. Amanhã, então, todo esse conteúdo dessas empresas que foram homenageadas. Já tivemos todas elas, as fotografias já foram enviadas e você vai acompanhar no programa de amanhã, com certeza. Eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas. Daqui a pouco a presença de Leandro Maffei, que participou da entrevista aí que está sendo concedida pelo Hoje Mais a todos os candidatos a prefeito de Birigui. O primeiro da lista
foi o candidato a prefeito Cristiano Salmeirão, buscando a reeleição. Depois nós tivemos aí a oportunidade de ouvir o José Firmino Grosso, né? E depois veio a vez do Geraldo Martins. Tivemos também a presença aí, todo especial, do Leandro Maffei. E agora falta o Renato Gomes de hoje, que vai ser entrevistado hoje ao vivo, e amanhã o Rafael Zago, para completar o pacote dos 6 candidatos que utilizaram também o Hoje Mais e o nosso próprio programa. Daqui a pouco nós teremos eles. Nós queremos ressaltar que estamos colocando aí vários candidatos que estão mandando seus trabalhos. Mandou aqui, não tem problema nenhum, sai dentro de eleições 2020 à vontade do povo, a realidade das urnas, em nome de Laro Calçados e Esportes. Começamos com quem, Débora? Eleições 2020, o primeiro a entrar aqui. Cristiano Salmeirão. Cristiano Salmeirão. Cadê o Cristiano Salmeirão? Olá, amigo biriguense, munícipe biriguense, eleitor. Vem aí mais uma eleição. Não deixe de votar. Exerça o teu papel, porque assim você pode cobrar e pode discutir qualquer assunto relacionado a uma administração. Veja bem, eu sou Carlito Vendrame, empresário há 50 anos no ramo de bebidas e vice-prefeito pela segunda vez. Desta vez eu não pude participar da nova eleição porque a lei não permite, 2 mandatos já tem que ficar fora. Então, eu recomendo a você, dê continuidade a esse trabalho do prefeito Cristiano Salmeirão. Veja o quanto ele fez pela cidade. Veja as propostas que ele fez em campanha e cumpriu. Também terminou 95% das obras que outros prefeitos iniciaram e não terminaram. É muito importante a reeleição do Cristiano. Ele tem muitos projetos bons pela frente. O mundo e o país vem atravessando um momento muito difícil, já uma crise internacional de anos para cá e também agora com a pandemia. Cristiano venceu todos esses obstáculos. Não é hora de mudança. Eu recomendo o seu voto para essa continuidade da administração, agora com o vice José Manuel Sanches, competente, já experiente. Então eu estou mergulhado nessa campanha em prol da reeleição do Cristiano Salmeirão. Por favor, para o bem da cidade, para o bem da população, vote 14, Cristiano Salmeirão e José Manuel Sanches. O Antônio Carlos Vendrame, o Carlito, que manifestou aí seu apoio ao Cristiano Salmeirão. Nós temos também aí o candidato Leandro Maffei, que tem aí como vice o Carlão, o Carlos, eu conheço o Claudião, o Carlão do Crevelaro, e vai continuar para mim o resto da vida como o Carlão do Crevelaro. Como vice, mensagem também aí trazida, que daqui a pouco ele fala, viu? Leandro Maffei. Só o Santinho, Paulo. Só o Cantinho? Santinho. Só o Santinho, né? O Santinho, então, do Leandro Maffei. Tá lá Leandro Maffei, tá o vice o Carlos Galdino. Claudino, né? E Galindo. Para mim é o Carlão do Crevelaro, viu? E o número 17. PSL. Isso. Então, o que mais? Firmino. José Firmino Grosso. José Firmino Grosso, que é ficha limpa, tá aí, candidato a prefeito, como vice aí o Guilherme dos Santos, filho do saudoso Zé dos Santos, que é o 45. Nós não temos mais os outros candidatos que não enviaram, entendeu? Fica devendo então aí o Leandro Maffei não, fica devendo aí o Rafael Zago, fica devendo também aí o candidato Geraldo Martins, e fica devendo também aí o Renato. Meu amigo Renato, esqueceu do velho, grande Renato, viu? E esses mandando a gente divulga aí gratuitamente e graciosamente. Os vereadores também estão empenhados em campanha. Nós temos a Marici, essa menina que eu respeito, que eu admiro já há muitos anos, né? Não que ela seja tão velha assim, mas é o tempo, né, do velho aqui. E ela falou a respeito do José Luiz Buchala, que é meu amigo também. Vamos ver o que ela falou do José Luiz Buchala. Olá! Vamos dar início a uma série de vídeos para que você conheça quem é o Zé Luiz Buchala. Bom, Zé Luiz, ele é engenheiro agrônomo por profissão. Ele é filho da dona Nadir do seu Munir Buchala.
Bom, Zé Luiz, mesmo antes de ser vereador, ele já era preocupado com as questões da comunidade biriguense. Bom, Zé, eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho mais sobre a sua trajetória, porque tem um pessoal aí que ainda não te conhece. Então, Marici, eu sou natural de Birigui, engenheiro agrônomo por formação, sou produtor rural, sou catequista de adulto na paróquia São Benedito e São Cristóvão, e mesmo antes de ser eleito vereador em 2016 para o mandato 2017-2020, eu já fazia parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Em 2014, quando fui eleito presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, nós conseguimos muitas coisas para o produtor rural. Nós conseguimos trazer para Birigui os cursos do Senar. Nós conseguimos a melhoria da estrada do bairro Viadinho. Foi no meu mandato quando eu era presidente do conselho. Muito bom, Zé. Bom, agora eu gostaria que você falasse pra gente sobre o projeto Campo Limpo. Então, Marici, o projeto Campo Limpo, ele foi o anteprojeto de minha autoria para o executivo. É um projeto que ele destina as embalagens de agrotóxico que os produtores rurais utilizam em suas lavouras para a central de reciclagem na cidade de Bilac. De primeiro, antes do projeto Campo Limpo, o agricultor tinha que pegar essas embalagens, ele tinha um custo de estar levando na central de reciclagem até na cidade de Bilac. Agora não. Agora a prefeitura faz o recolhimento dessas embalagens uma vez por ano e destina ela para a central de reciclagem. Isso acontece no período entre 23 e 28 de julho, que se comemora a Semana do Dia do Agricultor. Assim, contribuindo muito com o produtor rural, que ele dá o destinamento correto das embalagens e o meio ambiente ganha muito com isso. Bom, Zé, ainda falando sobre a zona rural, gostaria que agora você falasse sobre a coleta de lixo que está acontecendo no bairro Córrego Fundo. Então, Marici, essa é uma indicação minha à prefeitura. Essa indicação já faz mais ou menos uns 2 anos já que ela está acontecendo, Esta é uma coleta do lixo doméstico das casas, Porque antes da coleta do lixo, o que acontecia? Eles tinham que enterrar ou colocar fogo. Então, a cada 15 dias acontece essa coleta do lixo doméstico, ele já tem a destinação correta. Que bacana, Zé? Então quem ganha não são só os moradores deste bairro, mas também a natureza, porque há uma destinação correta destes lixos, Muito bom. Bom, você está acompanhando aí o primeiro vídeo de uma série de vídeos falando a respeito do Zé Luiz Buchala. Teremos outros vídeos, não percam, até o próximo. Tá aí a Marici, daqui a pouco a gente vai voltar na Marici, simpatia. A Marici, junto com o José Luiz Buchala, candidato vereador do campo e da cidade, meu amigo. E vamos que vamos, temos mais candidatos aí, é só mandar, o Paulo Brito divulga, viu? Diogo 17000. Isso aí você sabe de cor, Diogo Sobreira 17000. Tá aí o Diogo Sobreira, isso. O marido da Janaína, o pai da Gabriele, grande amigo, Diogo Sobreira. Francisca Brito. Cadê a doutora Francisca Brito? Olá, eleitores de Birigui. Sou a doutora Francisca Brito. 45456 para vereadora, serei a sua voz na Câmara contra a corrupção. Vote 45456 vereadora e Firmino 45 para prefeito, porque apenas o coletivo interessa. Nós estamos mostrando aí os candidatos a vereador nesse instante que mandaram pra gente o Santinho. Tem mais aí? Todd. O Todd aí, O Todd... 23456. 23456. O Todd. Cidadania. Do Cidadania. Candidato a vereador, o Todd. Rodrigo Simão. 43123. Do Partido Verde. Isso. Celso Mantovani. 51600. Tá aí, 51600, o Celso Mantovani. Vadão da Farmácia. 14110. Já é vereador, já foi presidente da Câmara, hoje é braço direito do Carlito. E 14110, está aí o Vadão da Farmácia. Cezinha Pantaroto, 55555. 55555? 55555. Isso. Cezinha Pantaroto. Professor Gilmar, 45660. Professor Gilmar aí, 45660. Isso. Padeiro, o Padeiro. 45600. 45600. Portanto, nós recebemos esse candidato, só tem mais aí. Aí agora temos aqueles áudios do Avante.
A equipe do Avante também mandou para a gente a relação dos nomes dos vereadores, a quem agradecemos. Vote nos candidatos do Avante. Antônio Anailson, 70070. Beleza Pura, 70221. Carlão do Trevo, 70133. Cássia Lacerda, 70321. Cláudio Soares, Neno, 70222. Diego Fabrício, 70010. Edson Fumaça, 70777. E para prefeito, vote Cristiano Salmeirão, vote 14. Vote nos candidatos do Avante. Elza Maria, 70150. Felipe Baroni, 70123. Mário Bonfim, 70170. Paquinha, 70800. Paulinho do Posto, 70456. Pérez, 70007. Cido Combate ao Câncer, 70.000. E para prefeito, vote Cristiano Salmeirão, vote 14. Vote nos candidatos do Avante. Simone Silva, 70001. Tauni Lorena, 70030. E para prefeito, vote Cristiano Salmeirão, vote 14. É a voz do povo, 14 eu quero ouvir, 14 é Birigui. Aí, senhoras e senhores, a relação do que nos foi enviado, daquilo que nós temos e que em condições de mostrar também. Independente de quem seja o partido, quem seja o candidato, nós estamos à inteira disposição, desde que o santinho seja de uma qualidade que a gente possa aproveitar aqui, fica de bom agrado a todos aqueles que forem candidatos dentro do horário que nós reservamos aqui, horário eleitoral, independente de quem quer que seja o partido, o candidato. Recebemos também aí o santinho do meu amigo, do Eduardo Dentista, que também não deu para fazer um aproveitamento, né, do Eduardo Dentista, não sei se ele é santista não, hein? Tem cara de santista, né? O Eduardo Dentista, que mandou para a gente e nós estamos aguardando o santinho dele. Também recebemos aí um santinho que não deu para aproveitar, do Wagner Mastelaro. Foi nos enviado aí um santinho do Wagner Mastelaro e também um currículo dele que era muito comprido. Dessa forma aí, ficamos sem poder fazer essa divulgação, o que gostaríamos de fazer com todo prazer e estamos à disposição de todos aqui. Também quem mandou um santinho aqui foi, deixa eu ver, já foi o santinho do lado aqui, também caiu, sumiu, desapareceu. Célia parece que mandou um santinho aqui e desapareceu. Olha, que oração dela? 12h07. 12h07, ainda dá tempo de a gente ouvir já o Leandro Maffei, que deu entrevista para o Hoje Mais, na série de fase do Hoje Mais, lá entrevistando todos os candidatos aí. Nós estávamos com vontade até de trazer de novo aqui todos os candidatos aí, fazer um pacotão aí de meia hora cada um, todinho, mas estamos encontrando algumas dificuldades aí em relação de como fazer. Ou fazemos aí pela numeração dos candidatos, de trás para frente ou de frente para trás aí, e isso aí, por exemplo, candidato 12, candidato 13, candidato 14, candidato 17, candidato 45 e o 65, né? Então, nós estamos estudando uma forma. Primeiro seria o candidato 12, depois vem o 13, depois vem o 14, depois vem o 17, depois vem o 45 e depois vem o 65. Nós vamos conversar com alguns dos candidatos, se eles gostarem dessa fórmula de frente, ou de trás para frente, ou de frente para trás aí, com essa numeração aí, cada dia um candidato dessa natureza. Vamos ver ainda, porque ainda temos tempos ainda, e hoje nós vamos estudar tudo isso. Hoje não, porque hoje daqui a pouco tem o Bandeirante, né? Um abraço para o Aluche, que nos prestigia com sua audiência. O meu amigo Sérgio Doran me mandou um vídeo, eu achei interessante esse vídeo e repiquei aí para alguns amigos. Mandei para quem mesmo? Mandei para o Diogo Sobreira, mandei para uma série de amigos meus aí, que fazem parte do meu grupo e gostaram também. Vamos ver se é verdade ou se é realidade. Qual? Grande oportunidade moralizar a classe política é você expulsando do mandato
aqueles que são ladrões, pilantras, né? E aqueles que se escondem atrás de vice e da própria mulher, porque tem político lá na Amazonas, eu vi um mesmo, ele é bandido, foi afastado, vida ficha suja, e colocou a mulher para ser candidata. Ele estava no poder, aí ele pegou e conseguiu. Mas você acha que é a mulher dele que está governando? Então é isso que às vezes as pessoas não pensam. Porque quem cria o político corrupto é o eleitor. Quem faz o político ser safado é o eleitor. Porque se o eleitor fosse sério mesmo, não teria político safado nesse país. Teria talvez por um mandato, né? Igual o vereador, o prefeito corrupto. O prefeito só é corrupto se a Câmara de Vereadores também for. Porque a Câmara de Vereadores tem um poder, na primeira corrupção, caçar o prefeito ou afastar para investigar. E eu acho que a grande arma que nós temos na mão agora, a grande guerra que podemos vencer, não é revólver, não é espingarda, não é bomba. Uma coisa chamada título de eleitor. No dia 15 de novembro, a maior arma que o brasileiro tem para revolucionar e decidir o destino de mais 4 anos dos municípios, destino político 4 anos, é votando com consciência. O cara que não tem candidato, conversa na família antes de sair de casa. Não fica esperando. Tem gente que é tão inconsequente que vai para a urna sem saber em quem votar. O primeiro santinho que entrega, pega. Aí encontra um amigo lá distribuindo. É por isso que esses caras ricos que podem contratar muito cabo eleitoral, eles ganham as eleições no dia. Somente o vereador, quando gasta mais do que ele vai ganhar os 4 anos todos, ele não ganhou as eleições, ele comprou. Então agora o eleitor pode lutar contra isso. Plausível que o eleitor o que eu disse na abertura editorial de hoje, a responsabilidade do eleitor é tão grande quanto a responsabilidade do nascimento de uma criança. A responsabilidade do eleitor com o título na mão, que deve ser utilizado como uma arma poderosa. Se o eleitor soubesse a arma poderosa que tem, ele não teria tanta força assim como ele imagina a força que ele tem. Então, dessa razão, aí é necessário que você tenha uma força enorme, um poder muito grande na escolha. Todos os demais candidatos aí devem ser analisados. Isso que aconteceu lá em Santa Catarina ocorre em todo o território nacional, ocorre em Birigui, no Brejo, em Clementina, em Santópolis, em Araçatuba, em Guararapes, em Penápolis, em qualquer outra parte do mundo, São Paulo, Americana, Piracicaba, Santos, Jaú, tudo, em qualquer lugar do mundo, acontece, lá em Tanabi também. Então, por essa razão, a necessidade de uma análise profunda, respeitosa, porque muitos utilizam aquele velho chavão: eu não tenho nenhum recurso financeiro para fazer a minha campanha, estou fazendo no grito. Mentira, tem gente por trás, tem gente interessada por trás. A gente vê que essa campanha eleitoral é uma das mais, talvez as mais caras que existem, porque tudo hoje, um material de propaganda é caríssimo. Às vezes na televisão, eu falo, a televisão está de graça, mas a produção daquela arte para a televisão é caríssima. Um santinho hoje, senhoras e senhores, é caríssimo também. E isso faz com que muitos mintam dizendo: eu não tenho dinheiro, nós estamos aqui no grito. Isso é conversa para boi dormir. Você sabe que dinheiro vem de toda parte, vem de todos os ângulos, interessados e não interessados. Há até jogo de candidatos interessados que outro candidato aí fortaleça a sua candidatura e banque a candidatura daquele outro para favorecê-lo na votação, ou seja, de lá de trás terá voto de um segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. Então tudo isso ocorre e essa colocação desse vídeo aí foi muito importante. O eleitor tem que saber o poder que tem na mão, como também deve saber que deve usar máscara. Campanha linda da Desigual, campanha maravilhosa da APAI, que a gente estampa no nosso programa.
Aí, bonito, rapaz. Parabéns, Piaca, parabéns aí ao Endrigo por esse maravilhoso produto. Fica autorizado a Débora a produzir em todos os programas essa mensagem muito bonita e maravilhosa. Nós estamos aqui, temos o que mais, Débora? Tudo. E hoje, às 3 horas da tarde, tem Bandeirantes Itanabi, Itanabi Bandeirantes, com transmissão da Rádio Web Paulo Brito, da Rádio Beck. Recomendamos que você também aí encaminhe o nosso programa, encaminhe a nossa transmissão para a gente empatar aí e trazer um bom resultado lá da cidade de Itanabi. Na última sexta-feira, o candidato Leandro Mavei, do PSL, foi o convidado do programa Hoje Mais, da página Hoje Mais, através do Lázaro, da Aline e a equipe toda. Como nós estamos repetindo o que eles falam no dia anterior e não houve possibilidade de apresentar no sábado e nem tampouco na segunda, nós já havíamos avisado os nossos amigos que hoje o Leandro Mafei estaria ocupando esse espaço aqui, espaço que ele ocupou lá no Hoje Mais. Senhoras e senhores, em colaboração com Hoje Mais, eleições 2020, a certeza do povo, a realidade das urnas, e Leandro Mafei. Boa noite. Vamos começar com a pergunta de sempre, né? Leandro, quem que é o Leandro Mafei e por que você quer ser prefeito de Birigui? Olá, boa noite, Manu. Boa noite, Lázaro. Boa noite, Aline. Boa noite aos internautas aí que acompanham a live do Hoje Mais. Em especial, a população de Birigui também está nos acompanhando aí. Leandro Mafei tem 40 anos, é casado há 17 anos com a biomédica Silvana Caetano. Tem 3 filhos, Luiz Otávio, Luiz Eduardo e a Valentina. Possui uma indústria que faz acessórios para o ramo pet, é uma das poucas que tem em Birigui. E a gente entrou na política em 2018, fomos convidados para ser coordenador na cidade de uma campanha presidencial, onde, sem dinheiro, com apoio de vários voluntários, fizemos essa campanha, tivemos um êxito na cidade e um êxito também nacional. Depois disso, criamos um grupo de pessoas e viu que a nossa cidade precisava de uma mudança na parte política. E aí, em constantes reuniões com esse grupo de empresários, pessoas do comércio, população em geral, foi lançado o meu nome à disposição desse grupo, e esse grupo acolheu com positividade meu nome, e aí começamos esse trabalho no meio político. Em janeiro, fevereiro, lançamos a pré-candidatura e acreditamos que podemos fazer uma administração séria, uma administração honesta, voltada à população, que hoje é um patrimônio maior de uma prefeitura, a sua população, que é ela que merece respeito, os impostos que elas pagam tem que ser revertido para elas. Então, a gente veio aqui para poder trabalhar para a população. Bom, boa noite. Feitas as apresentações, vamos iniciar com as perguntas. Primeira, como é na área de cultura, vou passar para a Manu, que é a nossa... Obrigada, Lázaro. Leandro, sabemos que o orçamento para a pasta da cultura no município é muito baixo. Tem algum projeto que visa aumentar ou aproveitar essa verba para valorizar mais a cultura local, inclusive visando a abertura de editais? Olha, a cultura, ela é uma pasta que ela é muito interessante. Nós temos vários projetos para a área da cultura. Nós temos o projeto que visa muito o trabalho com artesãos em Birigui, que é um pessoal, eles fazem aquele trabalho em casa, até tem uma associação que trabalha com isso. Nós temos projetos para estimular a parceria público-privada para essa área de cultura, são projetos bacanas. Nós temos com relação a desenvolver feiras, precisamos fortalecer as feiras da cultura, são feiras do livro, feiras voltadas ao artesanato da cidade, entendeu? Isso a gente precisa fomentar bastante a parte de cultura, mas
sempre lembrando que a prefeitura precisa fazer parcerias públicos-privadas também para poder ter esse desenvolvimento na cultura. Com certeza, nós vamos buscar verbas do governo estadual, do governo federal, para poder fomentar essa área, para poder movimentar Birigui. Hoje, Birigui tem um recinto de exposições que está parado há mais de anos. No nosso governo, nós vamos buscar essa parceria com esse recinto, a prefeitura tomar conta dele, para poder fazer eventos culturais, como tradições sertanejas, encontro de veículos, encontro de motociclistas, rodeios, shows, eventos evangélicos. Então a gente precisa movimentar a nossa cidade com essa parte cultural. E pode ter certeza que nós vamos buscar muito verbas, mas mais do que isso também parcerias públicos-privadas. Bom. Tema é turismo. Birigui tem forte tradição no turismo de negócios, com o segmento do calçado, e há uma grande expectativa de crescimento do turismo esportivo, que deve ser impulsionado pelas atividades do Cartódromo Internacional. Como o candidato pretende preparar o município para aproveitar essa oportunidade? O turismo é uma grande fonte de renda também para o município, tá? Nós tivemos aí recentemente a inauguração do cartódromo. Isso daí gera muita renda ao município. Infelizmente, pela pandemia, não tivemos o campeonato mundial de kart em Birigui, mas o turismo em Birigui, não só na parte de cartódromo, a gente precisa também trabalhar com o turismo rural. Nós temos aí propriedades que daria para a gente fazer com que essas propriedades tivessem chalés, oferecer aquele serviço que muitas das pessoas que estão na capital gostam de vir para o interior para poder curtir a natureza, o sossego e a tranquilidade. Nós temos que fortalecer também o nosso comércio para que esse turismo venha para a cidade, mas precisamos ter a iniciativa de mais hotéis, lanchonetes. Isso envolve também a cultura, para ter eventos em Birigui. Então a gente quer fazer, com relação a esse projeto de turismo, fazer com que a cidade se desenvolva na região, através do cartódromo, através desse recinto que nós temos aqui, que o turismo fique forte. E criar também um calendário de turismo para a cidade. Nós temos que criar um calendário com planejamento para, ao longo do ano, os turistas que vêm de fora saber o que a cidade tem para poder trazer mais turistas ainda. Então nós precisamos criar um calendário do turismo em Birigui. Isso é uma coisa interessante. No nosso governo nós vamos criar um planejamento para poder o turista de fora saber o que o Birigui oferece nessa área. Vamos aqui. Birigui Prev. A dívida do Birigui Prev chegou a 500 milhões em 2018, mas em tese acabou extinta com a instituição da segregação de massas. Em troca, a prefeitura assumiu o compromisso de pagamentos mensais, constantemente são atrasados. Vários parcelamentos foram feitos com o aval da Câmara, onerando cada vez mais o caixa da prefeitura. Qual a saída para liquidar de vez com os problemas do Birigui Prev e tranquilizar os servidores? Olha, primeiro nós precisamos fazer uma gestão séria e honesta no Birigui Prev. Precisamos reestruturar o Birigui Prev, precisamos colocar ali pessoas que pensem numa administração, porque ali nós temos o fundo de aposentadoria dos nossos funcionários municipais. Infelizmente, aí, nos últimos anos, aí, sofreram demais. Com relação a essa dívida que o Birigui Prev tem, foram feitos vários empréstimos e a Câmara Municipal de Birigui aprovou isso daí, infelizmente endividando mais hoje o Birigui Prev. Para isso nós temos uma equipe técnica, nós já estamos montando para trazer, para poder analisar tudo o que tem hoje em dívida no Birigui Prev, para poder fazer uma reestruturação e um planejamento para daqui 10 anos, para que não venha a acontecer a falência do Birigui Prev
infelizmente, deixar nossos funcionários municipais aí sem, às vezes, desprevenido de receber. Ou seja, funcionário municipal ele não tem que ficar preocupado com dívida de Birigui-Prev, se daqui 2, 3 anos vai receber a apostadoria. Nós temos que ter um planejamento e uma equipe técnica que vai administrar aquilo como se fosse uma administração que pensa na população e no seu servidor. Água. O problema de abastecimento em Birigui foi apontado pelo Ministério das Cidades em 2007, porém foi empurrado por várias gestões. Atualmente, a cidade inteira sofre com desabastecimento, enquanto a administração tenta fazer a concessão parcial de serviço com a perfuração de um novo poço profundo e interligação com os já existentes, além da reforma do Aquapérola. Quais são as propostas para solucionar esse problema? Com relação à água, Birigui sofre, ultimamente, nos últimos meses, sofreu demais com a falta de água na cidade. Nossa proposta, nós somos contra a privatização, a venda da água, tem soluções que são cabíveis para acabar com essa falta de água em Birigui. Nós temos aí projeto de fazer 3 novos reservatórios em pontos altos da cidade, tá? Nós temos que fazer a revitalização do nosso manancial lá, que é onde é feita a capacitação da água lá no Biriguizinho, no Baixote, desculpa, tá? Nós temos que também fazer a reestruturação, fazer reformas lá na estação de tratamento de água, infelizmente lá também está abandonada, fazer a interligação dos poços. O Birigui hoje possui 3 poços e a gente vê constantemente aí que 10, 10 e meia da noite esses poços são desligados porque Birigui não tem aonde armazenar mais água. Então, com essa nova implantação de 3 novos reservatórios em pontos altos da cidade, nós vamos de imediato acabar com essa falta de água. Essa interligação será muito viável porque quando se acaba a água num poço, a interligação, os outros 2 poços que ficaram para abastecer, ela interliga até esse poço que está sem água. Outra coisa, a gente precisa fazer a estação de tratamento junto à captação da água que é feita lá no Baixote. Então isso daí é um projeto que nós temos, vamos buscar recurso para isso junto ao governo federal, vamos ter portas abertas para buscar verbas, ao governo estadual, para poder acabar com essa falta de água em Birigui, que infelizmente aí assola a população. Muitas vezes aí a população trabalha, a dona de casa precisa lavar, tem pessoas acamadas em casa, o trabalhador chega em casa para tomar um banho cansado e está vivendo constantemente com essa falta de água. Existe solução para isso, tá? Existe um corpo técnico já sendo preparado para solucionar isso. Como disse, nós somos contra a privatização e somos contra a venda da água. E mais ainda, a prefeitura, com a arrecadação hoje de 60 milhões da água, nós temos condições de fazer mais um poço profundo, mas não fazer concessão, e sim com recurso próprio que é arrecadado da água. Esse poço tem que ser administrado pela prefeitura e não por terceiros. Mas a pergunta é essa relacionada à mobilidade urbana. A Política Nacional de Mobilidade Urbana determinou o planejamento de um desenvolvimento urbano sustentável, priorizando o transporte coletivo, público e não motorizado. Em Birigui, há um grande número de pessoas que usam bicicletas, não apenas para o lazer. Por outro lado, as ciclovias são praticamente inexistentes. Como o candidato vê essa situação e de que forma atuará para melhorar essa área? Infelizmente, Birigui ela tem poucas ciclovias, tá? A gente tem um projeto nas áreas mais movimentadas da nossa cidade, criar mais ciclovias, incentivar a população a evitar usar muitos veículos, entendeu? Fazer aquele transporte solidário. Se você tem um amigo que trabalha no mesmo serviço, mora perto da sua casa,
tentar ver se consegue ir os dois no mesmo veículo, porque Birigui hoje tem um fluxo muito grande de motos, bicicleta e veículos. E foi pouco se investido na parte de ciclovias, que Birigui hoje tem um grande índice aí de acidentes, principalmente nas horas que são no período da manhã, grande movimentação, população em trabalhar, no período do almoço e nas saídas das fábricas. Então a gente tem planos, a gente tem pessoas que já estão planejando para nós essa parte de ciclovias, que a cidade precisa, em vários pontos onde o movimento é mais constante, nesses horários de pico, precisamos criar essas ciclovias. E até mesmo para as pessoas passearem no final de semana com a família, a gente precisa investir nisso daí, fazer um plano que a ciclovia seja um caminho viável e que não tenha muito risco a quem está andando, incentivar mais isso. Só gostaria de destacar que temos mais 8 minutos de entrevista. Vou passar a palavra ao Adolfo, na área de cultura. Leandro, qual a importância da cultura para a sociedade? E que peso tem essa área para o seu plano de governo? Olha, a cultura é uma coisa que tem várias raízes na cidade. Nós temos a cultura como tradições sertanejas, nós temos a cultura da banda marcial de Birigui. A cultura no nosso governo, ela será uma cultura voltada para as atividades em Birigui, culturais. Elas foram, com essa pandemia, infelizmente, muitas atividades culturais foram canceladas em Birigui, mas a gente tem pessoas aí que estão vindo até voluntariamente, querendo se dedicar à cultura, criar mais eventos culturais, como eu disse, fazer um calendário cultural para a cidade. Isso é uma coisa muito interessante, que a população já sabe, ao longo do ano, o que nós vamos ter de cultura. Shows, eventos de livro, eventos voltados para artesãos, evento voltado para estímulo de esportes, entendeu? Então, a parte da cultura vai ser uma coisa que nós vamos investir bastante. Vamos ter a parceria, como a gente sempre fala, público-privada. Isso daí ajuda muito na gestão, numa gestão transparente e honesta. Habitação. A falta de moradia é um problema que atinge todo o país. Como o candidato pretende atender as famílias mais carentes que precisam de ajuda do poder público para adquirir a casa própria? Isso daí são com relação às moradias aí, a gente vai buscar as verbas, buscar os acordos com o governo federal, com o governo estadual, para a criação de novas moradias. A gente sabe que o déficit em Birigui é um déficit grande. Birigui é uma cidade operária, é uma cidade que gera muitos empregos, e com isso também tem esse déficit habitacional. Mas para isso, a gente vai ter as portas abertas no governo federal para poder buscar esse apoio, trazer novos programas de habitação para as pessoas de baixa renda. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar. Essa população que muitos vêm de fora para tentar a vida aqui em Birigui, porque Birigui é uma cidade que gera muitos empregos, é a cidade da nossa região que mais gera empregos, mas muitos vêm para morar com familiares, com amigos. Então a gente precisa fazer novas moradias, construir novos bairros aí que geram essas moradias, e pode ter certeza que nós vamos ter as portas abertas com o governo federal, com o governo estadual, para criar novas moradias. Mais uma da área de cultura. Obrigada. Leandro, atualmente o município acaba entrando mais como parceiro ou apoiador em eventos culturais promovidos por entidades, empresas ou governo estadual, e acaba não realizando uma agenda própria, com recursos próprios.
Se eleito, o que pretende fazer para valorizar mais os artistas locais? Isso daí, como eu disse, nós vamos criar esse calendário cultural para poder incentivar esses artistas que nós temos na cidade. Nós temos aí grupo, associação de artesãos, que Birigui hoje conta. Nós temos que fomentar, ajudar esses artistas, esses artesãos que nós temos em Birigui, e para isso nós vamos ter uma Secretaria de Cultura ativa, buscando não só parcerias, como verbas também, para movimentar a cidade. E esse calendário cultural é uma coisa muito interessante, que as pessoas já vão saber, naquelas épocas do ano, o que vai ter relacionado à cultura. Nós precisamos apoiar e ainda mais fomentar a nossa cultura em Birigui, que é uma cultura que tem tradição e é uma cultura que precisa ainda mais do apoio, e não ficar esquecida, ser mais uma pasta, uma secretaria com o nosso governo. Essa pergunta agora é relacionada ao governo. Desde maio de 2016, a atual administração é signatária do Pacto Global da ONU, que prevê a implantação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, em áreas como direitos humanos, relação de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Se eleito, pretende dar seguimento nessas metas? De que maneira? Com certeza, nós temos que criar uma cidade sustentável. A gente vê, eu como empresário, lá na minha empresa, a gente tenta buscar sempre produtos que sejam matérias-primas, que sejam sustentáveis, que mexam com a sustentabilidade, produtos que sejam reciclados, tá? Porque hoje, com relação ao desenvolvimento sustentável, as cidades não estão muito preocupadas, mas você pode ter certeza que com esse pacto aí, nós vamos buscar trabalhar essa parte desse desenvolvimento sustentável para Birigui, e vamos sempre ter pessoas que vão estar aos nossos lados, podendo fazer com que essas metas aí, esses pactos aí, sejam cumpridos. Questão é a infraestrutura. A atual administração fez empréstimo de 40 milhões para concluir obras paradas e asfaltar bairros da cidade, recursos que serão pagos em até 10 anos. Com a crise atual e essa dívida gigantesca para pagar, como o candidato planeja investir na cidade em seu mandato, caso seja eleito? Olha, infelizmente, a cidade, a administração atual, ela pegou e não foi atrás de verbas, não foi atrás de parcerias. Infelizmente, a cidade, muitas obras aí inacabadas foram no último ano agora, esse último ano, foram reativadas, mas infelizmente não com verbas, nem com dinheiro próprio da prefeitura, e sim com empréstimos. Isso daí, infelizmente, a próxima gestão que entrar, ela vai pagar isso, e nós temos condições de fazer uma administração que vai trabalhar para que esses empréstimos que foram feitos, não na nossa administração, e sim na administração anteriores, atual administração, sejam cumpridos e sejam pagos. Mas pode ter certeza que o que a gente for fazer a partir de 2021 será com recursos próprios ou com verbas do governo estadual ou federal. Temos. Bom, os 20 minutos de entrevista chegaram ao fim. Recebemos aqui perguntas dos internautas e eu selecionei a pergunta do Judésio Dias Figueiras. Ele pergunta o seguinte: quais são as suas propostas para a geração de emprego, renda e distritos industriais? A partir de agora, Leandro, você tem 2 minutos para responder. Olha, o nosso plano de governo para 2021, como diz o Judésio aí, é geração de emprego. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos fomentar as nossas indústrias que hoje já são existentes em Birigui. Nós precisamos trazer empresas de fora
para poder estarem gerando mais empregos em Birigui. Nós temos em Birigui hoje, atualmente, 2 distritos industriais. Nós temos o Distrito Industrial 1, que ele está praticamente abandonado, a gente vê lá o asfalto, muitos buracos, não foi se prometido asfaltar lá, esses 4 anos não foi feito. Tem o Distrito Industrial 2, que também a Prefeitura lançou, mas infelizmente está abandonado, falta segurança, falta tudo. Mas com relação à geração de emprego, é uma coisa que nós temos que investir pesado no ano que vem. Devido a essa pandemia, mais de 5 mil famílias ficaram desempregadas em Birigui, e um compromisso nosso com a população é a geração de emprego, e podem ter certeza que nós vamos, além das nossas indústrias, Birigui é capital do calçado infantil, capital do aquecedor solar, nós vamos trazer novas indústrias para poder gerar emprego e suprir esse desemprego hoje que tem em Birigui. Leandro, estamos na reta final, né, da nossa transmissão. Agora você tem 3 minutos para suas considerações finais. População de Birigui, nós estamos aí nesses últimos 16 dias da campanha da reta final. Dia 15 de novembro tem as eleições aí. Eu peço para você que está nos assistindo, para você divulgar isso daí, peço o seu voto. Birigui precisa ter um prefeito empreendedor, um prefeito que busque a transparência, que busque a honestidade. Esse prefeito está aqui hoje falando para vocês. Nós precisamos, todos os impostos que são arrecadados em Birigui, a gente precisa voltar para poder gerar em benefícios a você, população. Nós temos que lutar pela nossa população mais carente hoje, que é uma população que foi abandonada. Nós precisamos, como disse, gerar empregos em Birigui, aumentar as nossas indústrias, trazer indústrias de fora para poder gerar emprego. Nós precisamos cuidar da saúde da nossa população. Infelizmente, foi abandonada. Precisamos fazer mutirões da saúde para poder diminuir essas filas de espera em exames, em saúde. Precisamos montar uma equipe técnica, pessoas que querem trabalhar por Birigui, enxugar a máquina pública, que infelizmente hoje a máquina pública ela está muitos cargos comissionados. Isso daí endivida mais a prefeitura, tá? E hoje eu posso garantir para vocês que o nosso time forte, os nossos secretários serão pessoas técnicas, pessoas que querem trabalhar por Birigui. Nós temos até muitos voluntários que estão nos procurando, acreditam que o nosso governo vai ser e será um governo sério, um governo inovador, um governo transparente, voltado em administrar para a nossa população. Hoje Birigui não precisa mais de prefeito político, não precisa da velha política. Birigui precisa de um prefeito administrador, de um prefeito que pense na nossa população. Não um prefeito e uma administração que pense só no bolso, e sim no povo. Nós precisamos e devemos cuidar da nossa população. Para isso eu peço que você, no dia 15 de novembro, vá, você e a urna, e vote. Por mais que vocês estejam sofrendo perseguições, ameaças, vamos votar para melhorar Birigui, como diz o nosso lema, mudar Birigui de verdade. Conto com o seu voto no dia 15 de novembro, e uma boa noite a todos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de cada um de vocês. É isso, Leandro. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite do Hoje Mais Araçatuba. Obrigada, Aline e Lázaro. Chegamos ao fim de mais uma transmissão. Um recado para vocês. Segunda-feira, devido ao feriado, não teremos transmissões, não teremos entrevista com o candidato. Retornaremos na terça-feira, no dia 3 de novembro, no mesmo horário, 19h30, e o entrevistado será o professor Renato, PCdoB. Então, a gente espera vocês. Até já.
Obrigado, equipe. Obrigado, então, a equipe do Hoje Mais aí, por essa proporcionalidade de nos dar aí, mais uma vez, e poder participar com mais um candidato à Prefeitura Municipal de Birigui. Desta feita foi a entrevista de sexta-feira com o candidato Leandro Maffei, do PSL. E hoje já anuncia-se a presença do Renato Gomes, do PCdoB, candidato de número 65, e do qual será apresentado amanhã. Dessa forma, senhoras e senhores, missão cumprida até o presente momento. Aguardamos e esperamos que tenha geral agrado. Os senhores ouviram aí o candidato Leandro Maffei, já ouviram o candidato Cristiano Salmeirão, José Firmino Grosso, o Geraldo Martins, completou-se agora com o Leandro Maffei, restando o Renato Gomes hoje e, consequentemente, na próxima quarta-feira, fecha-se as apresentações com o candidato Rafael Zago. Missão cumprida com os 6 candidatos. Lembrando que a obrigatoriedade do programa nosso de não divulgar políticos é livre e espontânea vontade. O fazemos com carinho e respeitamos todos os partidos e, é claro, também temos a oportunidade de emitir também a nossa opinião. Às 15 horas e 30 minutos de hoje a gente já retorna com o futebol. Às 15. O jogo começa às 15, mas as partidas 14h45 já estaremos aí, já dando os nossos pareceres, a nossa opinião, já movimentando o Walter Pacelli, o chapéu e trazendo muito mais opinião e muito mais coisas. Agradecemos a Engeone Engenharia, Birigui Piscinas, Morena Móveis, Lalo Calçados e Esportes, Aluche Tecidos e Confecções, Empório Biju, IOB, Instituto de Óleos Birigui, Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Agradecemos carinhosamente também a Ótica Vê Mais, onde você vê muito mais, Dr. Rodrigo Sintra, e ainda agradecendo a sua preferência. Mando um abraço todo especial, meu amigo André Calheiro, lá de Glicério. Débora, vamos embora? Vamos almoçar? Sim. Então vamos que vamos. Boa tarde, gente. E até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Patrícia. Patrícia, o pai te ama. Acorda, minha filha.